já evitei uma conversa inteira só porque eu não sabia se era für ou zu. Será que preposição em alemão vale tanto assim? Ou você está travando à toa? Imagine só que você está explicando até bem uma coisa e aí do nada, pum, você trava na hora da preposição. Aí você pensa, rapaz, a frase estava indo tão bem. Estava aqui descrevendo tudo bonitinho, na hora da maldita ou da bendita preposição, eu travo. Será que é einladen zu? Será que é einladen für? Será que vai com acusativo? Será que vai com dativo? Você começa a se perguntar, começa a endoidar. E no melhor momento, na melhor oportunidade de você destravar, de você passar por uma barreira muito comum, o teu cérebro diz, é melhor você se calar do que você passar vergonha. E aí você se cala. E você faz isso continuamente. Em toda oportunidade que você tem de falar alemão, você prefere se calar, você opta, você decide se calar por medo de errar, por medo de julgamento. E você perde uma grande oportunidade, que é a oportunidade de falar mesmo com algum erro. É a oportunidade de falar mesmo se sentindo insegura, porque quanto mais você fala com insegurança, mais você aprende, o seu cérebro entende que você não morreu depois, que tá tudo bem errar. E que, no final das contas, muito provavelmente a pessoa entendeu depois. Isso não oferece um risco a você. Então, se eu fosse você, cuidado com aquela coisa meio que inconsciente, quando o teu cérebro diz, é melhor você se calar do que você passar vergonha. Eu falo por experiência própria. Já fiz isso várias vezes no início, 9 anos atrás. Tentava falar alemão e travava com medo de falar. Então, nessa live de hoje aqui, eu quero mostrar para vocês que dá para falar em alemão, mesmo com a preposição ali errada, só que, obviamente, como eu quero te ensinar o certo, eu vou te passar preposições aqui, vou te explicar como é que usa cada uma dessas preposições, qual é o caso que pede, qual é a lógica por trás das preposições. Os exemplos que eu vou dar são progressivos, ou seja, se você está num nível mais avançado, a partir de agora você vai pensar, essa preposição eu já conhecia, essa frase aí eu já uso corretamente. Se você está no nível mais básico, você vai ter esses benefícios aqui logo no início, só que serão exemplos progressivos. Eu vou aumentar o nível de complexidade para que, do meio para o final, quem está no nível mais avançado vai gostar dos exemplos, porque eu vou focar em frases um pouco mais complexas ou no nível um nível de explicação ali que vai agradar ou vai atender melhor quem está no nível mais acima, beleza? Então bora começar aqui com uma coisa muito básica. Olha só que interessante. Imagine só que você, de fato, está esperando uma ligação do médico. E aí você está passando por uma situação grave e você quer falar isso pro seu marido. E seu marido, e aí? O que é que está acontecendo e tudo mais? Você fala, olha só, eu estou esperando, né, pela ligação do médico. Nessa frase aqui, se você olhar direitinho, tem quantas preposições nessa frase? Bom dia, Bruna. Você está falando de onde? Tem quantas preposições nessa frase aqui? Ó, ich warte auf den Anruf vom Arzt. Quantas preposições tem aqui? Duas preposições. Então, ó, ich warte auf. Eu estou esperando por. Nesse caso aqui, está esperando pela ligação, né? Então, olha só, ich warte auf. Isso aqui já é importante você ter em mente. Que quando você quiser dizer em alemão, pô, estou esperando por você, estou esperando por algo, por uma ligação, por uma encomenda e etc., você vai usar essa estrutura, ich warte auf. E aí o caso é o tal do acusativo. Então, ich warte auf mais o tal do acusativo. Beleza? Já é algo fixo. Nesse caso aqui, por que eu usei a preposição von e coloquei um M aqui no final? Bora, Maurício. Abraço, irmão. Tamo junto. Por que você está usando von aqui? Porque, na verdade, você está mostrando que você está esperando a ligação do médico. O médico vai ser a origem dessa ligação aí. Mas por que você não pode usar aus? Porque aus está muito mais relacionado a um local e que é como se tivesse algo saindo de dentro daquele local. Certo? Então, nesse caso, para pessoas aqui, você vai usar von. No caso com M, porque está usando o artigo da palavra do médico aqui também. Beleza? Exatamente, o que a Bruna colocou aí, né? Von wem, né? De quem?
No caso aqui, vom Arzt, do médico. O médico é a origem dessa ligação aí. Mas beleza, então a primeira preposição aqui, auf. Ich warte auf, estou esperando por. Beleza? Bora para um próximo exemplo aqui que tem várias preposições. Você então agora, esse aqui é real demais, né? Porque você, toda mãe, em algum momento teve que passar por isso. Você vai ali, vai estar na pediatra ali resolvendo alguma situação da sua filha, do seu filho e tudo mais. E aí seu marido te liga bem na hora. Seu marido é alemão, te liga ou te manda mensagem. Você quer falar, olha só, eu estou na pediatra. Nesse caso aqui, porque a preposição é by? Peraí que tirou aqui, mas já volta. Voltou. Por que a preposição é by aqui? Ich bin bei der Kinderärztin. Ou seja, eu estou na pediatra. Nesse caso aqui, você vai usar a preposição by, um dos usos é para pessoas. Então imagine só que você está na casa de um amigo. Você está na casa de um amigo ali, etc. Você pode falar Ich bin bei Alex. Eu estou no Alex, na casa dele. Né? Assim, pode ficar subentendido isso, que você está na casa do Alex. Ich bin bei Alex. Então a preposição by, você pode usar ali para algum profissional liberal. Você está ali no médico, no arquiteto, sei lá o que, no encanador, sei lá onde. Você pode usar by aqui, junto ali com um profissional liberal. Você pode usar também para alguma empresa. Então, imagine só que você está eu estou no supermercado que chama, sei lá, Edeka. Então, ich bin bei Edeka. Eu estou no Edeka nesse supermercado. Você pode usar aqui também para médicos, etc. E para algum amigo ou amiga, você vai usar a preposição by. E ela pede qual caso? Dativo. É uma preposição fixa do dativo. Ich bin bei der Kinderärztin. Beleza. E aí você vai. Então é importante é você ter em mente que você precisa entender quando usar cada preposição. E a preposição, nesse caso aqui, que é uma preposição local, envolvendo uma localização, né? Onde é que você está? É importante você entender quando é que geralmente você usa by e focar em exemplos reais, em exemplos do cotidiano. Qual é o problema de muito livro didático? O livro didático vai te dar muito exemplo bosta. Você vai ler aquele exemplo e você vai falar, rapaz, eu não falaria isso aqui não. Eu não vivo isso aqui. Então, quando você troca... Quando você troca por um exemplo mais real, fica muito mais fácil de você memorizar, porque o seu cérebro vê a utilidade daquilo. Próximo exemplo. Bora continuar aqui. Ich spreche mit der Lehrerin morgen. Aqui eu fiz de propósito isso aqui, que é como as pessoas falariam muito frequentemente ali naquela linguagem informal ou escreveriam no WhatsApp assim. Muito amigo ou amiga que são nativos me escrevem desse jeito. E aí, como eu sou professor de alemão, eu já penso logo, caramba, você poderia ter colocado morgen aqui depois de spreche. Ich spreche morgen, na informação temporal ali, primeira ou terceira posição, salvo algumas exceções. Mas muita gente fala e escreve assim. É muito natural assim também na linguagem informal, beleza? Mas o ideal mesmo, se você quiser respeitar regras gramaticais, coloque o morgen depois de spreche. Ich spreche morgen mit der Lehrerin. De novo, você está falando com seu marido que você vai conversar amanhã com a professora. Porque, sei lá, o seu filho está sofrendo preconceito na escola. Ou seu filho... enfim, alguém bateu no seu filho e a escola não resolveu, etc. E você vai resolver esse problema, vai conversar amanhã com a Lehrerin, a professora. Então, de novo, ich spreche mit. Ou seja, eu converso com, eu vou conversar com. E aí esse mit aqui pede o tal do dativo, é uma preposição fixa do dativo. Beleza? Mas o que é que você tem que ter em mente? Que é parecido com o português nesse caso aqui. Eu converso com, eu vou conversar com. E aí, beleza, mit, numa tradução mais literal, realmente significa com, então aqui não tem muito mistério. Próximo exemplo. Aqui vai ser interessante. Para falante de português, isso aqui é muito interessante. Por que esse diacho de in? Por que isso? Não estou entendendo. Não deveria ser zu, que é para? Porque em português é vou para a farmácia. Por que tem que ter esse in ali? Eu não entendi esse in. Porque se eu
For para o supermercado, muita gente fala in. Né? Ich gehe in den Supermarkt. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, em alemão você pode usar a preposição in não apenas para quando você está dentro de um local. Né? Então, sei lá, se você está dentro do quarto, você pode falar Ich bin im Zimmer. Eu estou no quarto. Então você está usando essa preposição para dizer que você está dentro de um local ali com a delimitação. Né? Com muro, com parede, enfim, com delimitação. Tá certo? Claro que tá. E para quem é falante de português, fica fácil entender isso. Fica fácil você entender que in você vai usar para quando você está ali no local com delimitação. Você está dentro do parque. O parque não tem necessariamente parede, mas tem uma delimitação territorial. Você vai falar, e aí, você está onde, virgulino? Você fala, ich bin im Park. Eu estou no parque, eu estou ali dentro do parque. Nenhum mistério em relação a isso aí. Agora, por que pode ser usado in para deslocamento? Para quando você vai para algum lugar, você não está no local, você vai para ele. O alemão usa in para falar que está indo para algum local quando ele intenciona, quando ele tem a intenção de entrar no local, de adentrar o local. Mas a Wille zu não significa pare. Se usar zu, vai dar certo na maioria das vezes, zu, quando você está indo para algum lugar. Na maioria das vezes, mas tem exceção, tá? Você não pode falar ich gehe zu Hause, ich gehe nach Hause, mas aí é exceção e tal. No geral, na dúvida, coloque zu quando você estiver indo para algum lugar. Vai dar certo em várias situações, mas não em todas. Mas e o in aqui que você não explicou ainda? Vou explicar, calma. In é quando... Ah, não, já expliquei sim. É quando você quer adentrar. Olha, eu esquecendo o que eu tinha falado. É quando você quer adentrar o local. E aí você quer deixar isso claro na sua comunicação, na sua escrita, na sua fala. Ich gehe in die Apotheke. Aqui está claro que você, de fato, vai entrar na farmácia para comprar seu medicamento. Beleza? E aí, quando você usar essa preposição in envolvendo deslocamento, ela vai pedir o acusativo. Quando você usar essa mesma preposição para indicar a localização, o local onde você se encontra, ela vai pedir o dativo. Então, olha só que interessante. Imagine só agora que você quer falar que você está na farmácia, você está dentro ali da farmácia. Mesmo que você esteja se movimentando dentro da farmácia, não importa. O que importa é que você está ali dentro. Você vai falar Ich bin in der Apotheke. Ou seja, eu estou in der, ou seja, na farmácia dentro dela. Então, quando alguém te fala assim, olha só, quando você usar in com movimento, pede o acusativo. Cuidado com essa explicação, movimento. Não é movimento, é deslocamento de um local A para um local B. Os locais têm que ser diferentes. Porque senão, se você achar que é movimento, você vai se perder todinho. Porque dentro de uma farmácia você não pode se movimentar braço, andar para um lado e para o outro ali, vendo produtos numa prateleira. Você pode se movimentar dentro de uma farmácia, mas o local não mudou. Então, se você continua ali dentro, pulando para um lado para o outro, indo, vindo, dentro da farmácia, o local continua o mesmo. Aí você vai falar, vai usar in, mas dativo. Ich bin in der Apotheke. Percebe? Então, o raciocínio é, beleza. Então, aquelas 9 preposições lá envolvendo, que podem pedir o acusativo ou o dativo, elas serão com o dativo quando eu estou num local, eu cito que eu estou nesse local, mesmo que eu esteja me movimentando dentro desse local. Então, você está dentro de um parque, o parque é enorme. Você está lá correndo para um lado e para o outro, mas em qual local você está correndo para um lado e para o outro? O parque. Então você pode falar tranquilamente. Ich bin im Park. Você não tem que estar lá imóvel, estática, para falar que você está im Park. Porque eu percebo que muita gente erra nisso aí, por causa de uma explicação ruim. A explicação ruim é, olha só, quando envolver a sua localização exata, você vai usar o dativo. Quando envolver movimento, é o acusativo. Não, essa explicação não está boa, não. O correto é, quando você está num local, independentemente se você está zanzando para um lado e para o outro naquele mesmo local, se você usar in, é com dativo.
Porém, você pode usar in também para deslocamento, não é movimento, é deslocamento, quando você sai de um local A para um local B. Então, olha só, eu estou andando na rua em direção à farmácia. Recebo uma ligação. Ravir, tu tá onde? Wo bist du? Ich gehe in die Apotheke. Por quê? Eu não estou na farmácia ainda, mas eu estou indo para lá. A rua é a farmácia? Não é. Então a rua é um local A, que é diferente do local B, para onde eu quero ir, que é a farmácia, correto? E aí eu estou me deslocando para entrar na farmácia. Então eu uso in mais acusativo. Ich gehe, eu vou, in die Apotheke. Eu estou indo, eu vou para a farmácia. Tá claro para todo mundo? Bora continuar. Outra preposição, nach é preposição. Por que que... Vem cá, Ravilha, aí você quebra a bicicleta ou o idioma alemão, né? Eu não, porque eu não escolhi isso. Mas olha só, quando é que a gente costuma usar a preposição nach em relação a deslocamento? Quando é de tamanho de bairro para cima. Pega esse bizu, pega esse bizu. Tamanho de bairro para cima, preposição costuma ser nach. Ich gehe in den Park. É dativo? Não, é acusativo. Acusativo, o artigo aí, ó, DN, percebe? Então você está indo para o parque, acusativo. Se você estiver falando eu estou no parque, im, com M, im, park, aí é dativo. Então olha só, nach. Quando é que usa nach, via de regra? Quando você está se deslocando para um local que é de tamanho de um bairro para cima. Então, pô, tô indo para um bairro específico. É nach, que diacho de preposição? É nach. Tô indo para uma cidade. É nach otsu, nach. Tô indo para um estado, uma região dentro de um estado. É nach otsu, nach. Tô indo para um estado específico da Alemanha. É nach otsu, nach. Tô indo para um país. Nach, com a maioria. Tô indo para um continente. Nach. Então, pega esse bizu aí. Tamanho de bairro para cima, nach. Via de regra, tá? Tem exceções. Mas por que Hause não é tamanho de bairro para cima? Hause é uma unidade, se a gente encarar assim, dentro de uma rua. É um apartamento, é uma casa. Por que nach? Porque é exceção. Porque é exceção. Ô, Ravili, se eu colocar tsu, que significa para, não tá certo, não? Não. Não tá certo. Porque se você falar zu Hause, aí já é o local. É exceção. Então, nesse momento, a mente pode até bugar, mas você tem que encarar. Ah, não, é exceção. Quando fala da minha casa, é exceção. Então, na Hause é exceção. Para casa. Zu Hause é em casa. É onde você tá. Você tá onde agora, Irena? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Tô em casa. Beleza? Bora pra próxima. Olha, agora começou a ficar interessante, porque lembra que eu falei que os exemplos seriam progressivos? Eu começaria em exemplos mais de boa, ou mais fáceis, se você quiser assim, e eu ia aumentar o nível de complexidade para atender ali pessoas que estão no nível maior. A gente vai começar a partir de agora. Olha que interessante isso aqui. Ich habe etwas gestellt. Ou seja, no sentido de que você deu entrada, né, entrou com um pedido para alguma coisa. Né? Então, ich habe einen Antrag gestellt. Então, eu fiz um pedido. Eu fiz uma solicitação, eu fiz um pedido. Poxa, mas você fez o pedido para quê? O que é que você está buscando através desse pedido que você... Ou desse requerimento, desse pedido, dessa solicitação? Não, então, eu estou dando a entrada aqui para receber auxílio. Auxílio parental. O governo me dá essa possibilidade e eu quero receber isso aí. Beleza. Então, essa frase está no passado. Ich habe einen Antrag auf Elterngeld gestellt. Então, eu dei entrada no pedido de, sei lá, auxílio parental. Essa frase é muito comum no dia a dia para que você, eventualmente, está falando com alguém, ou com um parente seu, com seu marido, sua esposa, enfim, uma frase muito comum. Só que aqui, por que o nível de complexidade aumentou um pouquinho em relação à preposição? A preposição aqui é auf, porque é algo fixo. Então, a lógica aqui é
auf mais acusativo, mas é einen Antrag auf etwas, ou seja, etwas seria alguma coisa, stellen. Então, einen Antrag auf etwas stellen. Ravira, não estou entendendo nada que tu está falando agora. É porque talvez você seja mais iniciante. Mas olha só, o que eu estou falando agora é a estrutura para você conseguir formular uma frase assim. A estrutura é einen Antrag, ou seja, um requerimento, auf etwas, né, para algo, para fins de algo, stellen, que é no sentido de dar entrada. Né? Então a lógica é essa aqui. Para você formular uma frase assim, realmente é algo um pouquinho mais complexo. Bora para a próxima frase. Ich bin nicht mit den Bedingungen einverstanden. Ou seja, eu não estou de acordo com as condições. Isso aqui, por exemplo, é quando você está fazendo uma reclamação formal. Quando você não está de acordo com aquelas cláusulas do contrato ali, ou com o que está sendo combinado ali, você fala, rapaz, eu não estou de acordo com essas condições aqui não, aí você está me jogando para as cobras. Aí você quebra a bicicleta. Então, se você... Olha que interessante. É uma estratégia também para você entender melhor as frases em alemão. É algo que dá para você fazer com uma certa frequência, para tornar uma frase complexa em alemão menos complexa. Você vai tirar aqui, ó, mit den Bedingungen, você elimina isso e fala ich bin nicht einverstanden. Então, eu não estou de acordo. Ich bin nicht einverstanden. Eu não estou de acordo. Você pode fazer isso em várias frases complexas em alemão. Você pode eliminar algumas informações ali que são adicionais na frase para que você entenda melhor o sentido da frase. É algo que eu fazia com muita frequência. Estava lendo um livro ali, não entendi uma palavra no miolo ali, aí eu puxava ela da frase e lia o comecinho da frase e o final. Principalmente em alemão tem muito isso, né? Você tem que ir até o final da frase para você entender o sentido como um todo. Você pode eliminar alguma coisinha ali no meio e tal, para entender o sentido da frase. E aí é o que acontece. Depois que você faz isso, fica mais fácil você entender o todo depois. Então você entendeu a base da frase, depois você fala, rapaz, olha só que interessante. Agora eu entendi o restante. Entendi a base e depois eu entendi o restante, porque eu tornei a frase menos complexa com base nessa estratégia de leitura que eu estou usando aqui. Então, ich bin nicht mit den Bedingungen einverstanden. Eu não estou de acordo com as condições. Pode ser, inclusive, até no ADR. Só que aqui no ADR soa um pouquinho formal. Mas sabe quando você quer ser mais formal porque você está sendo irônica? Você chega para o seu marido e fala assim, o senhor poderia, por gentileza, tirar sua toalha suja de cima do sofá? Então você falou de um modo formal porque você quis ser irônica. Aqui também você pode usar com ironia, mesmo no ADR em alemão. Então, seu marido, vocês querem entrar num acordo porque ele tem um hábito X. Você fala, não pode ser 8 ou 80. Você quer fazer isso aí o tempo todo e meu hábito aqui, as coisas que eu gosto aqui? Não. Aí ele fala, não, vamos fazer o seguinte. E aí ele fala assim, né? Uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim e outra pra tu. Uma pra mim, outra pra mim, uma pra tu, outra pra mim. É que aquela música do Lê Gonzaga, né? Não sei se você já ouviu. Quem é do Nordeste vai lembrar. Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim, outra pra mim. Uma pra tu, outra pra mim, outra pra mim, outra pra tu. Então, é muito pra mim, menos pra tu. Então, aí você fala, porra, aí você quebra a bicicleta. Ich bin nicht Bedingungen einverstanden. Não estou de acordo com essas condições aí, beleza? Repete sua palavra. Bedingungen. Bedingungen. Então, condições, beleza? Você está perguntando essa palavra? Próximo exemplo, bora? Aqui de novo é você também conversando com seu marido, com sua amiga, você falando, eu reclamei do atendimento. Eu fui lá, entrei lá, procurei o gerente e eu reclamei do atendimento. Então, ich habe mich über die Behandlung beschwert. Nesse caso aqui, pode ser um atendimento, principalmente atendimento médico, né? Behandlung. Você tem repete só a palavra em português, mas qual a palavra? Porque aqui, não sei que palavra você está falando. Essa aqui? Aqui é condições, né? As condições de um contrato, de um acordo. Mas continuando aqui, a gente tem, de novo,
Ravili, nessa frase dá para aplicar a estratégia que você passou pra gente agora de ler melhor em alemão? Simplificar uma frase em alemão? Tem, dá para aplicar a mesma estratégia. O que é que você pode tirar aqui? Über die Behandlung. E você pode ler assim, ó. Ich habe mich beschwert. Ou seja, eu reclamei. Eu reclamei. Mesmo que você não entenda o restante, você fala, ó, essa frase tem a ver com reclamação. A pessoa está dizendo que reclamou. Agora reclamou do que eu não estou entendendo. Mas pelo menos já sei que ela reclamou. Percebe que ajuda você aí entendendo melhor o idioma, aumentando o seu vocabulário, etc. E aqui, ó, ich habe mich über die Behandlung beschwert. Então, eu reclamei do atendimento, que é para quem gosta de se posicionar. Você não aceita um mau atendimento. Você está pagando, ou seja no restaurante, seja ali no consultório médico. Imagine só que ainda você está pagando particular. E ainda o atendimento foi ruim, foi ríspido, não fez o que deveria ter feito. Né? Isso aqui é uma frase de altíssima frequência para quem se posiciona em alemão. Bora para a próxima frase. Mas está falando de preposição, né? Não posso esquecer. Então, olha só, qual é a estrutura aqui dessa frase, né? Ou seja, a estrutura que você teria em mente para conseguir formular frases assim. Sich beschweren über mais acusativo. É a estrutura que você teria que ter em mente. Sich beschweren über. Então, que é você reclamar de alguma coisa. Próximo exemplo. Ich war, eu estava, bei der Scheidungsverhandlung. Have Behandlung pode ser tratamento também, correto? Pode ser, com certeza. Exatamente. Ich war bei der Scheidungsverhandlung. Ou seja, eu estava na audiência de divórcio. Aqui você está usando by também, porque você estava ali nessa audiência e a preposição é by pedindo o quê? Dativo. Próximo exemplo. Ich habe schon mit meinem Anwalt gesprochen. Então, ich habe schon mit meinem Anwalt gesprochen. Aqui é o verbo sprechen, que pede mit, a gente já viu na aula de hoje, então não tem tanto mistério assim. E em português também a gente fala isso, né? Já conversei com ele, já conversei com meu advogado. No caso aqui, mit, como talvez a maioria já sabe, pede o dativo. Então, meinem, com M no final, porque é der Anwalt. Beleza, não tem muito mistério. Para a próxima. Olha que interessante isso aqui. Ich habe Angst vor einem Rückfall. Ou seja, eu tenho medo de uma recaída. O que é isso? Alguém que está viciado em alguma droga, está viciado em álcool, alcoólatra, o dependente químico. A pessoa pode falar uma frase assim. Ou uma pessoa, por exemplo, que ela sofreu um trauma e ela tem medo de voltar àquele estado paralisante envolvendo trauma, por exemplo. Eu ouço muito podcasts envolvendo crimes reais, eu gosto muito, e é no começo do podcast, sempre eles falam o seguinte, se esse podcast aqui vai falar disso, de violência, disso, daquilo, se isso pode te atrapalhar, pode ser retraumatizante para você, não continue ouvindo. Né? Principalmente se você teve ali como é que fala? Não sei o que lá, pós-traumático. Esqueci agora, mas é um tema muito... Esqueci agora, engraçado, não gosto muito disso. Mas enfim, isso aqui é você que está passando por algum problema e quer falar isso aqui. Ich habe Angst vor einem Rückfall. Eu tenho medo de uma recaída. Só que agora, a partir de agora, eu vou entrar em algo muito, muito interessante, porque são frases prontas que você pode usar e ouvir no dia a dia. Nessas frases tem preposições e vai ser interessante conversar sobre isso com você. São frases prontas, como se fossem expressões assim. Olha que interessante. Posttraumatische Belastung. Exato. Ich bin bei der Sache. Ou seja, olha que interessante essa frase, né? Se você pensar de forma literal, você vai se perder um pouquinho. Fala assim, ich bin bei der Sache? Eu tô na coisa? Não entendi isso não, eu tô na coisa. Isso aqui significa eu estou concentrada.
o concentrado. Eu tô ouvindo. Tô por dentro aqui. Continua que eu tô bem bei der Sache. Né? Tô concentrado aqui, tô concentrada. Então, ich bin bei der Sache. Bei aqui como preposição, pedindo o dativo. Próximo exemplo. Er steht unter Verdacht. Aqui é você, às vezes, lendo uma notícia envolvendo um caso policial, você está ouvindo um podcast, etc. Essa frase também aqui é muito comum, né? Ou seja, ele está sob suspeita. Ele é suspeito de ter cometido aquele crime, etc. Unter é a preposição. Então, unter, e aqui também dá para pensar em português de forma mais literal, né? Que é sob. Ou seja, aquela coisa do sob, no sentido de abaixo, mas aqui não é literal, obviamente, né? É uma coisa mais abstrata, que ele está sob suspeita. Er steht unter Verdacht. Bora pro próximo. Essa é interessante também, temos uma preposição assim, aqui que é gegen. É uma preposição fixa do acusativo. Isso aqui, em português, se você pensar de forma literal em português, pode te dar um problema. Porque em português é assim, ó. Eu não tenho nada contra ele. Então a palavra contra, em português, você usa ele depois. Então eu não tenho nada contra ele. Só que em alemão você não pode falar gegen er. Ich habe nichts gegen er. Tá errado. Por que tá errado? Porque essa preposição, essa palavrinha gegen, ela pede o acusativo. Qual é o acusativo da palavra er, que é ele? Essa palavrinha aqui. IHN. In. Então eu não tenho nada contra ele. Ravile, mas se fosse ela, como é que ficaria? Aí eu te pergunto, como é que é ela no acusativo? No nominativo, ela você já sabe que é sie. E no acusativo, como é que fica esse sie? Você lembra? Para quem não lembra, sie no acusativo continua sendo sie. Então se você quer falar, rapaz, eu não tenho nada contra ela não. Só não vou muito com a cara e tal assim, mas não tem explicação não. Não tenho nada contra ela, algo assim que eu possa te falar que tenha acontecido e tal. Então, ich habe nichts gegen sie. Não tenho nada contra ela, beleza? O Joseph falou que morou em Frankfurt, né? Am Main, durante 2 anos. Legal, você viu o post que entrou hoje, né? Por isso você está falando isso. Boa. Das liegt an dir. Esse exemplo é muito massa, né? Isso aqui é muito interessante, que é quando você quer deixar a decisão para a pessoa. Você quer deixar a decisão para a pessoa. Só que essa frase ela pode ter um outro sentido também. Bora focar no primeiro sentido. É quando você fala assim, a pessoa fala assim, cara, eu não sei se eu vou para esse encontro que vai rolar no final de semana, porque eu tenho um tal compromisso assim, tenho um tal compromisso assado, e é isso e aquilo. Aí você fala, das liegt an dir. Ou seja, isso aí depende de você. Né? Eu não sou eu que vou decidir, você que vai decidir. Das liegt an dir. Beleza. Só que isso aqui também pode ter o sentido, é culpa sua. Então tá acontecendo um problema, uma discussão, aí o seu marido fala, poxa aí, a criança agora tá achando que ela é problemática. Aí você fala, é culpa sua, porque você, desde quando a criança era pequenininha ali, você ficava dizendo que ela era difícil, uma criança difícil. Agora a criança está acreditando que ela realmente é uma criança problemática. E agora a gente tem que procurar um psicólogo infantil, ou uma psicóloga para cuidar dela e etc. É culpa sua. Das liegt an dir. Ou seja, isso aí é culpa sua. Pode ter esse contexto também. Bora pro próximo exemplo? Mas aqui, qual é a preposição? An. E aqui, nesse caso, nessa construção, a preposição está pedindo o dativo. Das liegt an dir. Próximo exemplo. Oxi. Não dá para subir mais, mas aqui dá para ler, ó. Ich arbeite an einem Projekt. Ou seja, você está trabalhando em um projeto. E aí pode ter um probleminha também, se você pensar em português, né, pensar de forma literal, você vai assim, rapaz, engraçado, eu sempre usei in. Ich arbeite in einem Projekt. Em alemão é an. Imagine só que a pessoa fala assim, sei lá, o seu marido te fala assim,
Ô, Sebastiana, você, infelizmente, você ainda continua muito irritada, muito irritadiça, muito estressada comigo. E sem motivo, né? Poxa, por que isso? Já conversei tanto com você e tal. Aí você fala pra ele assim, tut mir leid, ich arbeite daran. Ou seja, eu estou trabalhando nisso, né? Daran. Esse an no final é porque an é a preposição do verbo arbeiten. Então, ich arbeite an. Estou trabalhando em alguma coisa, que nesse caso pode ser uma coisa física ou uma coisa abstrata. No caso aqui, estou trabalhando em um projeto. An está pedindo o dativo. Porra, Vili, você deu tanto exemplo aí. Como é que faz agora e tal? Você pode rever a live, anotar os exemplos, mas o que você não precisa necessariamente fazer é tentar decorar tudo. Se eu fosse você, eu observaria o contexto e começaria a focar naquilo que eu de fato uso e ouço com muita frequência. Porque se você decorar a lista de preposições que pedem tal caso ou pedem outro caso, é legal, até porque tem musiquinhas que ajudam a memorizar isso, etc. Eventualmente você tem uma prova para fazer. Não vou dizer que isso é completamente negativo, não. Só que você vai tornar sua fala mais natural e vai pensar menos em regra gramatical quando você consumir mais conteúdo em alemão e na hora de falar, você chutar o balde para preposição. Você fala assim, poxa, a Vili acabou de falar que é ich arbeite an einem Projekt. Mas eu quero falar in. E aí, será que é in ou an? Agora eu tô com dúvida. Joga o in. Se você tá com dúvida, se você acha que é in, não tem problema. Aí você vai falando errado ali e tal, daqui a pouco. Ou alguém te corrige, você percebe que alguém falou diferente, você, olha só, rapaz, tem 2 semanas, tem 2 meses, 3 meses que eu tô usando in, mas é an. Né? Que loucura é essa e etc. Né? E muita gente pergunta assim, porra, Vili, você tem curso de alemão e etc? Tem um curso de alemão. Se você quiser saber quando eu vou abrir novas vagas, você pode digitar quero, que eu te mando, né? Antes de todo mundo, você vai ser avisado ou avisada quando abrir novas vagas, beleza? E aí, deixa eu te contar um segredo aqui. Não é a gramática que faz você travar na hora de falar alemão. O que mais faz você travar na hora de falar alemão também não é falta de vocabulário. Mesmo que você fale assim, sim, é falta de vocabulário sim. Beleza, pode até ser se você está muito no início. Aí você precisa, obviamente, focar nessa parte passiva que é rechear sua cabeça de conteúdo em alemão para depois colocar esse alemão para fora. Beleza, mas se você está num nível ali intermediário, mas continua travando muito para falar mesmo coisas básicas, o que está te travando é o medo de errar. E se você coloca uma expectativa muito alta também, do tipo, enquanto eu não for fluente, eu não vou falar. Porque essa sensação de ficar travando toda hora é ruim demais. Eu só vou falar quando eu for fluente. Aí você vai perder durante vários meses, quiçá anos, centenas de oportunidades ou até milhares de oportunidades, a depender do quão você é ativo ali no seu dia a dia e tal. Você vai perder várias oportunidades de melhorar seu alemão. Porque cada erro que você evita cometer está atrasando essa sua confiança na fala. Então, o principal aspecto do aprendizado, eu percebi ao longo dos anos, e conversando com vocês também ao longo dos anos, o principal aspecto é emocional. Tá tudo aqui na cachola, ó. Enquanto você fica fugindo com esse excesso de perfeccionismo, você vai atrasar seu aprendizado de alemão. É um aspecto puramente emocional. Tem um aspecto também de método, né? Como você estuda, isso pode, obviamente, isso influencia na velocidade do seu aprendizado, etc., na qualidade do seu aprendizado e tudo mais, mas o aspecto emocional é crucial. Enquanto você pensa assim, poxa, mas eu queria falar igual um alemão, o alemão erra. Alemão erra pra caramba. Tem um monte de dúvida também. Ah, não, mas ele fala, alemão é fluente. Beleza, é fluente, mas você não... Às vezes você quer acertar mais que um alemão. Na vida real, as pessoas elas escutam mais tua intenção do que a tua declinação. E muitas vezes você quer falar ali, você já sabe até o vocabulário. Aí você fala, não vou falar porque minha pronúncia é ruim. Minha voz é feia. Quando eu falo alemão, minha voz é feia ou minha pronúncia é ruim. Eu não sou boa o suficiente. É sim, você é. Você é boa o suficiente. Coloca pra fora. Trabalha sua autoconfiança.
Olhe nos olhos, mesmo tremendo na hora de falar, olhe nos olhos da pessoa. Não abaixa a cabeça, não. A pessoa vai perceber se está insegura, tal. Tem muita gente escrota, às vezes, que vai tratar com rispidez só por ver sua insegurança. Faça questão de andar de uma forma que você fala assim, rapaz, tô me sentindo bonita, tô me sentindo bonito. E faça questão de olhar nos olhos na hora de falar. Ah, Vili, poxa, que coisa, né, superficial, andar bonito, andar bonita. Isso não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe aquele dia que você joga um penteado, você cortou o cabelo, você pintou o cabelo, sei lá o que é que você fez, você usou um perfume X, botou uma roupa tal, e você se sente melhor? Tenho certeza que isso acontece com você. E aí, você faça questão de andar assim. E faça questão de olhar nos olhos quando estiver conversando em alemão, mesmo com o alemão meia boca, mesmo tremendo na hora de falar, mesmo a alma querendo sair do corpo. Quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou o jogo. As pessoas começaram a me respeitar mais, mesmo percebendo que o meu alemão não era tão bom. Por quê? Porque minha autoconfiança chegou primeiro do que minha fala. Antes mesmo de eu abrir a boca, já exalei a autoconfiança. A pessoa já olhou, inconscientemente ela pensa algo do tipo, essa pessoa não posso tratar mal não, senão ela vai me dar uma aqui. Que eu vou ter que colocar meu rabinho entre as pernas. Faz um teste para você ver. E você precisa se permitir ser iniciante. Você precisa se permitir não saber. Vou te contar um segredo. Quando eu comecei a fazer live, eu estava inseguro. Muitas vezes eu fiquei nervoso, falei aceleradão, porque quando você está nervoso às vezes e tem muito conteúdo na sua cabeça, porque às vezes não. Eu me preparo para fazer as lives, então sempre me preparei. Então eu tinha me preparado, o conteúdo estava na cabeça. Mas batia o nervosismo, eu acelerava a fala. Achava que tinha que ser assim por causa da retenção, para as pessoas continuarem ali e tal. Ou seja, crenças de um iniciante. Eu tenho vergonha de olhar o iniciozinho ali. Se eu pensar na primeira live que eu fiz, que deve estar postada aí, eu vou falar assim, rapaz, que vergonha. Por quê? Porque você percebe o quanto você se compara, você olha o seu eu atual e compara com o eu de 6 anos atrás, de 8 anos atrás. Você vai falar assim, meu Deus, eu era muito ruim. Claro que era. Claro que era, você era iniciante. Só que você se permitiu ser iniciante. E você colocou a máquina para rodar, o caminho se faz caminhando. Eu caminhei, fui para cima, a cada live eu fui entendendo o meu aspecto emocional, como eu conduzia isso. Demorou para cair algumas fichas, mas não tem problema, cada um na sua velocidade. Então se respeite. E a mensagem que eu tenho para você é, se permita ser iniciante. Fechou? E vá para cima. Fale olhando nos olhos, mesmo se sentindo insegura. Faça questão de se sentir bonita, colocar uma roupa que você gosta, perfume que você gosta, sei lá o que. Faça questão disso. Se cuide. Você não cuida dos outros? Não dá presente pros outros? Vou comprar esse perfume aqui pra fulano, ele vai adorar. Compra pra você também. Ah, que essa roupa aqui combina com não sei o que. Compra pra você. Às vezes você arruma seu filho melhor do que você se arruma. Se arrume, se ame. E isso vai interferir na sua autoconfiança. Pode ter certeza disso. Antigamente eu não sabia disso. Eu nem pensava dessa forma. Cheguei aqui na Alemanha, não que eu andava loucão, feão, sei lá o que, mas meio alternativo, assim, quando eu cheguei aqui e tal, cabelo encaracolado, maior assim, porque eu também sou músico e não sei o que. E eu percebi que eu tava destoando. Às vezes eu tava com, sabe quando você tá usando um tênis sujo que você poderia ter limpado? Uma camisa meio... Você lavou tanto aquela camisa que ela já não tá tão legal e tal. Então essas pequenas escolhas assim, eu falei, rapaz, olha só, com o tempo eu entendi que isso faz diferença. Infelizmente, né? Porque você pode até negar isso, falar assim, nossa, que besteira, né? O que importa é minha identidade. O que importa é meu pensamento, meus valores. Só que quando alguém te vê passando na rua, ninguém sabe o que é que você pensa. Se você é um ser humano bom, ruim, quais são seus valores, ou sei lá o que for. Vai jogar sua aparência, sua postura, seu comportamento, o que você está fazendo, deixando de fazer. E você faz isso com todo mundo. Você já olha. Se você olhar uma pessoa
toda de preto, com as correntonas assim, blusa de rock, com cabelo pintado de roxo. Você vai olhar e falar assim, provavelmente aquela pessoa gosta de rock. A roupa falou tudo, pô. Maurício falou, massa, sou músico também, tamo junto. Pô, que massa, meu brother. Você canta, toca violão, que instrumento você toca? Linda Tigali, não sei se fala assim, concordo, se amar é tudo de bom. As Três Maria, roupa também é comunicação. Demais. Eu negava, já cheguei a negar um pouco isso, assim, não sei o que, meus valores, o que importa são meus valores, minha mente, sei lá o que. Não. Andar bem vestido é importante. Faz parte do que você quer entregar, da imagem que você quer passar. E aqui na Alemanha eu entendi também que é importante você, principalmente quem é de cor, moreno, negro, enfim, que às vezes você sofre um preconceito aqui num país de língua alemã e tal. Às vezes a pessoa pode achar que você é do Oriente Médio, que você é não sei da onde. Aí que eu acho mais importante ainda, beleza? Galera, então, tamo junto, a gente se encontra segunda-feira que vem. Agora as lives são segunda e quarta, meio-dia em ponto. Eu entro aqui entregando conteúdo de verdade para vocês, para trazer confiança na comunicação, e trago também reflexões aqui, aspectos subjetivos que podem ajudar vocês, que eu me interesso por isso também. Matheus Freire, primeira live que assisto, gostei da abordagem dos assuntos, me motivou, obrigado. Valeu, Matheus, pelo feedback, isso também me motiva. Maurício falou bateria, massa. Lembrei agora de um cara, um baiano, né, que ele tem um vídeo na internet, ele posta uns vídeos engraçados, que ele tá de carro assim, aí ele para, aí ele chega pra pessoa e fala assim, bom dia, bateria, você pode me dar informação aqui? Só que na hora que ele vai perguntar coisa pro cara, ele começa a falar um monte de coisa que não faz sentido. A pessoa fica assim, tentando entender o que ele tá querendo, o que ele tá procurando ali de local, de endereço, e a pessoa fica sem entender direito. É engraçado pra caramba, não sei se vocês já viram isso, mas é de um baiano, assim. Ele fala tipo assim, bom dia, bateria, você poderia me dar informação aqui? Não sei se você sabe me informar onde é que encontra um pintor, porque lá, pô, a gente quer pintar as paredes assim e tal, mas, pô, sozinho assim não dá pra pintar direito, tá um trabalho danado, eu queria encontrar um pintor, porque de repente se ele conseguir entregar em casa, a gente já consegue aquela pizza que a gente consegue dividir para 8 pessoas ali, porque mora eu, meus parentes, moro com um primo também, e aí se, poxa, você chegar ali, você viu, aí ele começa a embolar a comunicação ali. Eu não sei fazer isso não, mas é mó engraçado na hora, assim, eu lembrei que ele aborda a galera assim, bom dia, bateria, nada a ver, né? O Marcos falou, obrigado, Ravi, sempre ensinando muito bem. Tamo junto, gente. Vou finalizar aqui, porque senão eu vou começar com outras prosas que não tem a ver com alemão, né? Que eu gosto de papo, gosto de conversar.